Eu saúdo a você que vai assistir esse vídeo com a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu vou falar sobre os salmos considerados anticristãos, que são salmos imprecatórios. Os salmos imprecatórios, ele contém apelos para que Deus derrame sua ira sobre os inimigos do salmista. Tá bom? No tempo do Novo Testamento, alguns salmos não são considerados cristãos, devido ao desejo de vingança contra os inimigos, a não ser que se refira a inimigos espirituais, angelicais, malignos. Os salmos imprecatórios amaldiçoam, praguejam ou jogam pragas contra o inimigo. Pedem que o mal venha sobre alguém. Ok? Então, não é que alguns salmos, na sua inteireza, na sua totalidade, sejam imprecatórios. É que apenas alguns salmos contêm dentro deles algumas imprecações. Ok? Só que temos que lembrar que isso aí faz parte do judaísmo, Antigo Testamento. E nós estamos no tempo do Novo Testamento, do cristianismo. Ok? Os salmos, eles têm, os 150 salmos que nós temos na Bíblia, eles foram escritos entre o ano 1000 a 300 antes de Cristo. Então, se a gente pegar 1000 mais 300 dá 1300, a metade dá 650. Mas vamos arredondar para facilitar a conta, que eles foram escritos 700 anos antes de Cristo. Repetindo, eles fazem parte essencialmente do judaísmo. E nós estamos hoje, há 2000 anos depois de Cristo, né? Fazem parte do cristianismo. Ok? Os salmos foram escritos por volta de 700 anos antes de Cristo. Portanto, fazem parte do judaísmo e não do cristianismo. Estes salmos contêm imprecações. Alguns defendem que são linguagem figurada, que não são contra seres humanos, mas contra os seus erros. Aí eu pergunto, como é que pode ser contra os erros? É de um ser inanimado, sem vida, ou de um ser animado, que tem vida? Os erros é de uma cadeira, de uma porta, de uma janela, ou foi de algum ser humano? Então, não cabe aqui, né? Eu vou ler apenas alguns salmos que são considerados imprecatórios, e é dentro deles que encontra algumas imprecações, tá bom? Por exemplo, eu vou pegar só alguns, são vários, mas vou pegar só alguns. Salmo 55, versículo 15. A morte os assalte, e vivos desçam ao inferno, porque há maldade nas suas habitações e no meio deles. Salmo 58, versos 6 e 8. Ó Deus, quebra-lhes os dentes nas suas bocas, arranca, Senhor, os queixais aos filhos dos leões. Como a lesma se derrete, assim se vá cada um deles, como um aborto de uma mulher que nunca viu o sol. Estou falando de salmos porque é salmos imprecatórios, tá bom? Mais um salmo, 69, do versículo 22, 23, 24, 25, 27 e 28. Torne-se-lhes a sua mesa diante deles um enlaço, e a prosperidade em armadilha. Escureçam-lhes os seus olhos, para que não vejam, e faze com que os seus lombos tremam constantemente. Derrama sobre eles a tua indignação, e prenda-os o ardor da tua ira. Fique desolado o seu palácio, e não haja quem habite nas suas tendas. Acrescenta iniquidade à iniquidade deles, e não entre na tua justiça. Sejam riscados do livro dos vivos, e não sejam inscritos com os justos. Mais um salmo, o 109, do versículo 6 até o 10. Põe sobre ele um ímpio, e Satanás esteja à sua direita. Quando for julgado, seja condenado, e a sua oração se lhe torne em pecado. Sejam poucos os seus dias, e outro tome o seu ofício.
Sejam órfãos os seus filhos e viúva a sua mulher. Sejam vagabundos e pedintes os seus filhos, e busque pão fora dos seus lugares desolados. Então, dentro desses salmos, tem essas imprecações para jogar maldição sobre as pessoas, tá bom? Voltando a repetir mais uma vez, isso aqui é judaísmo. Nós estamos no cristianismo. E até mesmo porque nós vamos ver que depois, mesmo no tempo do Antigo Testamento, algumas dessas coisas foram mudadas. Por exemplo, no livro de Ezequiel foi escrito mais ou menos por volta do ano 593 a 573 a.C. Olha o que Ezequiel já disse no Antigo Testamento, o judaísmo. Ezequiel 18, 23. Tenho eu algum prazer na morte do ímpio? Diz o santo Deus. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva? Versículo 32. Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Ezequiel 33, 11. Dize-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, porque morreríeis, ó casa de Israel. Então você vê que no próprio Antigo Testamento, no judaísmo, Ezequiel já diz que você não pode estar lançando essas maldições sobre alguém, né? Muito bem, nós temos que entender que quando as pessoas fazem algum mal contra nós, por palavras ou ações, sentimentos, que antes de tudo isso tem alguém invisível, que são as criaturas angelicais malignas, que colocam no coração das pessoas para que possa fazer tal coisa, tá bom? Então, para você perceber que a guerra é espiritual, a guerra é invisível, a guerra é sobrenatural, olha o que o apóstolo Paulo escreveu no Novo Testamento, claro, em Efésios capítulo 6. Diz assim, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. 6:11. Reveste-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes. Contra quem? Contra as astutas ciladas do diabo. O diabo é um ser angelical, invisível e sobrenatural. Versículo 12. Pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, ou seja, contra seres humanos, e sim contra os principados, que são seres angelicais, invisíveis, sobrenaturais, malignos. E sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Então você vê que são várias hierarquias de seres angelicais malignos. É como no exército, vai do soldado até o general, né? Então, aqui está falando que todos esses níveis angelicais malignos, ele pode atuar numa pessoa que dê brecha para isso, tá bom? Mas se você está com o Espírito Santo, né, ele não tem espaço, tá bom? Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ou seja, com a sua fé em Deus e obediência, você neutraliza, você cancela toda a força do mal, tá bom? Por mais que as pessoas tentem, nos seus corações, expressar verbalmente, né, ou com ações, né, no reino do Espírito, dos Espíritos, Deus cancela isso, não deixa se prosperar, tá bom? Então, os salmos imprecatórios, para quem gosta de orar ou insistir nesses salmos imprecatórios, eu vou lembrar da lei da semeadura, tá bom? A lei da semeadura. Se lançarem maldição sobre alguém, a maldição voltará dobrada para si. Então,
Pare de amaldiçoar as pessoas, para que não sejam amaldiçoados com suas próprias maldições. Como diz o adágio popular, o feitiço voltou ao feiticeiro. Mas se preferir corretamente lançar bênçãos sobre as pessoas, a bênção voltará multiplicada para si. Ou seja, se você desejar o mal, orando através dos salmos imprecatórios, esse mal vai voltar para você, que é a lei da semeadura. O que você planta, você colhe, tá bom? Isso é Novo Testamento, tá bom? Mas se você lançar bênção sobre eles, essa bênção volta para você. Os mais beneficiados, quando você lança bênção até para os seus inimigos, é você que é beneficiado, tá bom? Em Marcos 4, 24, então lhes disse, atendei ao que ides ouvir, com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e vos será ainda acrescentada. Ou seja, Deus usará para julgar vocês a mesma regra que vocês usarem para julgar os outros, e com mais intensidade ainda. Outro texto, Mateus 6, versículo 12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Versículo 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Isso aqui está na oração do Pai Nosso. Ora, o perdão de Deus é condicional ao ser humano. Se você não perdoar as pessoas que lhe ofendeu, Deus também não lhe perdoa, é condicional. O amor de Deus é incondicional, independente das suas, seja uma pessoa boa ou ruim, que faça o bem, faça o mal, Deus lhe ama de qualquer jeito, tá bom? Todavia, o perdão de Deus é condicional. Se você não perdoar as pessoas, Deus não lhe perdoa, nem salva, né? Portanto, cuidado até com a oração ou frase. Deus te dê em dobro tudo aquilo que me desejares. Essa afirmação não é de Deus, mas do homem. Se a pessoa desejar o mal para você, que o mal volte dobrado para essa pessoa, mas não foi isso que aprendemos com o Senhor Jesus na sua santa e bendita palavra, ok? Eu sempre uso versões nos meus estudos e nas minhas pesquisas, também as versões católicas, porque eu apresento a Bíblia evangélica, né? Aí, mas tu só usa a Bíblia evangélica? Na Bíblia católica fala isso também? Tá aqui, ó, Bíblia católica. Eu uso as mesmas versões, tá bom? Essa aqui é a versão Paulus, Nova Bíblia Pastoral, tá bom? Na verdade, eu tenho duas versões católicas. Essa outra aqui, ó, edição Paulinas, tá bom? Tanto na Bíblia evangélica como na Bíblia católica, tudo isso que eu estou falando, citando os textos, está lá, estão aqui, tá bom? Basta você conferir. Muito bem. A lei da semeadura, é importante lembrar isso. Deus te dê em dobro tudo aquilo que me desejares, isso não é de Deus, tá bom? Se desejar o mal, que o mal volte dobrado para a pessoa, isso não é de Deus. Se desejar o bem que volte, aí tudo bem, até que cola essa parte aí, tá bom? Mas se desejar o mal que volte dobrado, isso não é de Deus, isso não é cristianismo, ok? Isso é invencionismo. Vamos ler em Lucas capítulo 6, versículos 27 a 31. Mas a vós que me ouvis, digo, amai a vossos inimigos. Fazei bem aos que vos aborrecem. Bendizei aos que vos maldizem. Orai pelo que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. Ao que tirar tua capa, deixa que leve também a túnica. Dar a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não o peças de volta. Como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei-lhes vós também. Continuando aqui do 32 até o 37. Lucas capítulo 6.
Se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam os que os amam. Se fizerdes o bem aos que fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem o mesmo. Se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para tornarem a receber outro tanto. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem, emprestai, sem nada esperardes. Então será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno, até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, assim como o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e perdoar-vos-ão. O texto é bem claro. Não tem espaço para salmos imprecatórios no cristianismo, ok? Outro texto, Romanos 12, versículo 14. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. 17. A ninguém torneis mal por mal, procurais as coisas honestas perante todos os homens. Versículo 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. 20. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Ok? Então, os textos são bem claros. Só tem espaço para você abençoar as pessoas, independente se sejam boas ou ruins, amigos ou inimigos. Porque quando você lança bênçãos sobre os seus inimigos, bênçãos sobre os seus amigos, essa bênção volta para você. Mas se você lançar imprecações, maldições sobre as pessoas, né? Isso vai voltar para você, que é a lei da semeadura. Não tem como voltar atrás. Isso aí é Bíblia Sagrada, tá bom? Isso também está nas Bíblias católicas, como também na Bíblia evangélica, tá bom? Não tem espaço. Os que querem insistir, né? Sinto muito. Vamos ver mais uns textos. Olha, os textos a seguir revelam que nem o Senhor amaldiçoou, como também não permitiu que ninguém amaldiçoasse alguma pessoa. A única coisa que Jesus amaldiçoou foi uma figueira, além do diabo com os demônios, que já estão amaldiçoados antes da criação do homem. Então, esses próximos textos vai falar que Jesus não amaldiçoou nenhum ser humano, porque ele veio foi para salvar, não foi para matar e destruir. Quem veio isso é o diabo, tá bom? A única coisa que ele amaldiçoou, que está escrito na Bíblia, foi uma figueira. E os seres angelicais malignos já foram amaldiçoados antes mesmo da criação dos seres humanos, tá bom? Então vamos ver alguns textos. Lucas capítulo 9, versículo 51 a 53. Completando-se os dias para a sua assunção, Jesus manifestou o firme propósito de ir para Jerusalém. Mandou mensageiros adiante de si, os quais entraram numa aldeia de samaritanos para que lhe preparassem pousada. Mas não o receberam, porque viram que ia para Jerusalém. 54 até o 56. Os discípulos Tiago e João, vendo isto, perguntaram: Senhor, queres que mandemos que desça fogo do céu e os consumam, assim como fez Elias? Mas Jesus voltou-se, repreendeu-os e disse:
vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para a outra aldeia. Então, quando os samaritanos não receberam os discípulos, eles chateados, aborrecidos, queriam imitar o que Elias fez com os 400 profetas de Baal, que descesse fogo e matasse a todos. As pessoas que estão rejeitando a Jesus, você não pode amaldiçoar essas pessoas, lançar imprecações. Deixa isso na mão de Deus, que a vingança pertence a Deus, que nós lemos ainda agorinha aqui, tá bom? Então Jesus não permitiu isso, e ainda deu uma bronca neles, severa, tá bom? Agora em Lucas capítulo 23, versículos 33 e 34. Quando chegaram a um lugar chamado Caveira, ali crucificaram Jesus, e com ele os dois criminosos, um à sua direita e outro à esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Ou seja, Jesus estava na cruz do Calvário, um ladrão à esquerda, outro à direita. Tá bom? Um se arrependeu, foi salvo. O outro não quis se arrepender, foi condenado. Mas que Jesus está dizendo, o fato de crucificarem eles, Jesus Senhor falou ao Pai, ao Deus Pai: Senhor, não leve em conta esses pecados por ter me crucificado, porque eles não sabem o que fazem, estão cegos espiritualmente, tá bom? Eles não entendem. Pode ser que mais adiante eles entendam, né? Mas eles não estavam entendendo o que estavam fazendo, pensando até que estavam fazendo favor a Deus, mas não estavam fazendo favor a Deus nenhum, tá bom? Então é isso. Em Atos capítulo 7, versículos 59 e 60. E apedrejaram a Estevão, que em oração dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Estevão, quando estava sendo apedrejado: Senhor, não leve em conta a transgressão desse pessoal, que eles não sabem o que estão fazendo. Perdoa-lhes. Não leve em conta. Tá bom? Ou seja, você tem que perdoar o tempo todo, é o que nós lemos nos textos, tá bom? Insistir é um erro em querer lançar imprecações. Isso aí não é cristianismo, isso foi no judaísmo, e mesmo no judaísmo, alguns textos como o Ezequiel que eu li, Ezequiel 18, 23, Ezequiel 33, 11, já reverti essa situação, tá bom? Então, que Deus possa lhe abençoar com esse conteúdo e lançar sempre bênçãos sobre as pessoas. Por exemplo, no trânsito, vou dar um testemunho pessoal. Quando há alguma ocasião das pessoas me instigarem e tudo mais, eu sei que antes dela me instigar o ser humano, é o ser angelical maligno que está usando essas pessoas. Aí eu repreendo: está repreendido em nome de Jesus, fogo, enxofre te queime, Satanás do inferno, em nome de Jesus. Aí eu lanço a bênção sobre a pessoa: Senhor, liberta e salva essa vida. Sobre os anjos malignos, eu disse que está usando a pessoa: fogo, enxofre te queime, em nome de Jesus. Mas sobre o ser humano em si, eu disse: Senhor, liberta e salva essa vida, e protege ele, em nome de Jesus. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com outras pessoas. Se quiser fazer algum comentário, fique à vontade, tá bom? Que Deus possa lhe abençoar rica e poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.